Olá, meu nome é Lenilson de Mello, eu sou professor de História do Polivalente e estou fazendo esse vídeo a pedido da aluna Ana Beatriz, do segundo ano do Noturno, a respeito do que é para mim a carreira de professor e como é essa experiência para mim. Ela não fez nenhuma pergunta em específica, mas eu pensei em me perguntar, em criar para mim algumas perguntas a responder, né? Por exemplo, qual a parte boa e a parte ruim da profissão e como foi trabalhar em lugares diferentes, como uma escola particular da Zona Sul do Rio de Janeiro, que atendia uma classe média alta, e escolas públicas nas quais eu já trabalhei, que trabalhavam com outro público de menor renda. Aí eu vou tentar responder um pouco essas perguntas para vocês num vídeo curto. Em relação à parte de ser professor, uma coisa que me dá muito prazer, desde a época que eu era estudante de graduação, era ver alguém que tem uma dificuldade diante de alguma matéria, diante de alguma coisa a priori difícil de entender, e poder, de alguma forma, ajudar essa pessoa a levar a compreensão. Inclusive, durante muitos anos eu fui professor particular, então eu acho que como professor particular era até mais fácil você entender a dificuldade daquele aluno e poder ajudá-lo da maneira mais especializada e mais personalizada possível para ele atingir aquele objetivo. Também como monitor de alguns colégios, né? Ou seja, um monitor que tira dúvidas, que ajuda no laboratório. Na época, no início da carreira, eu estava na faculdade de Física. Depois eu fiz a faculdade de História, mudei um pouco a minha área de atuação e tive a oportunidade de trabalhar tanto em colégios, né, públicos como colégios particulares, com pessoas com alto poder aquisitivo. E esse gosto que eu tenho por fazer as pessoas entenderem coisas que a princípio possam ser difíceis, é algo que se mantém. Mas eu acho que, por exemplo, na minha experiência no Polivalente e também na experiência que eu tive num projeto chamado Pré-Vestibular Social, financiado pelo CEDERJ, ou seja, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, é que quando você trabalha com uma população mais de baixa renda e com acesso livre, né, ou seja, com uma escola pública gratuita que tenha um grupo muito mais diverso e mais heterogêneo do que o padrão de uma escola particular de alto poder aquisitivo, é que você está trabalhando com uma questão essencial, acho que da vida de quase todos os professores, que é a questão da oportunidade, ou seja, de você igualar a oportunidade de aprendizado desses alunos e você querer ter um impacto, sabendo das suas limitações, mas querer ter um impacto maior possível sobre eles, no sentido de que aquilo que você ensine e de aquilo que você aprenda com ele, ou seja, daquilo que você dialogue com esse aluno, ao máximo sirva para ele ao longo da vida, para ter a possibilidade de ascender socialmente, para ter a possibilidade não só de conseguir um bom emprego, mas de entender o papel de cidadão dele dentro da sua comunidade e dentro da relação da sociedade e da escola. Então eu acho que assim, o gosto de ser professor, além daquele que eu tinha inicialmente, de tirar dúvidas e de entender bem qual é a melhor forma de explicar para os alunos aquilo que eu quero explicar, também é o lado de você ter um esforço pessoal de oportunizar, né? De dar a maior oportunidade de aprendizado, mais igual possível. E esse mais igual é um pouco difícil, eu acho, para o professor, porque, por um lado, eu acho que nós queremos dar a aula assim, o mais alto nível possível, com uma quantidade de informações, não só de informações como de análises e de perspectivas interessantes de serem observadas, que vai fazer com que eu dê numa escola pública, uma aula tão boa e tão completa quando eu dei numa escola particular. Mas, ao mesmo tempo, há o cuidado de entender que se você eleva o nível da sua aula muito acima, você pode estar fazendo um processo contrário. Ou seja, você pode estar excluindo alguns alunos que têm maior dificuldade de aprender e também, no caso da escola pública, eu vejo que alguns alunos chegam no início do ensino fundamental sem ter uma alfabetização completa, né? Ou seja, ainda com dificuldades grandes de interpretação e com um nível de analfabetismo funcional, o que é um desafio extra para o professor. Então eu acho que essa balança toda é de equilibrar, de dar a aula o melhor possível, o mais completa possível, ao mesmo tempo segurando a mão e ao mesmo tempo ajudando aqueles que têm mais dificuldade de aprendizagem a chegar ao seu melhor, e às vezes o melhor que cada aluno pode dar é diferente, mas a ampliar ao máximo esse delta, ou seja, essa capacidade de evolução, essa capacidade de melhorar de cada um dos alunos, que é diferente entre si. Então o professor precisa, de certa forma, estar dando aula para uma turma, mas está enxergando um pouco o individual.
E eu acho que esse que é o grande desafio. E uma coisa frustrante para mim durante a pandemia foi não ter tido com algumas turmas, como por exemplo noturno, um contato tão grande quanto eu gostaria. Por exemplo, eu dei videoaulas ao longo da pandemia toda, mas os alunos que foram positivos em relação às minhas propostas de videoaula e participaram foram na maioria do turno da tarde. Então com eles eu os conheço, eu converso com eles semanalmente sobre a matéria desde o ano passado, e isso criou um vínculo e isso criou um diálogo, né? Que é um diálogo difícil de fazer só corrigindo PET ou tirando uma dúvida de uma frase só. E no noturno, sempre que eu propus uma videoaula, coloquei lá os links algumas vezes, poucas pessoas apareceram, disseram que era dificuldade, eu entendo que haja mesmo também dificuldade de acesso à internet e dificuldade, enfim, de horários ou de estar naquele momento, então eu não consegui, de certa forma, atingir o nível que eu gostaria de ter atingido nesse momento de pandemia. Então, nesse momento aqui, para finalizar meu vídeo, que está ficando longo, eu acho que eu estou esperançoso de voltar, né? Com medo, claro, até porque eu tenho uma mãe idosa, com medo das questões da pandemia. Eu vou tomar agora minha segunda dose aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, né? Eu viajo para Minas para trabalhar como professor concursado, mas eu estou feliz com a possibilidade de conhecer de perto esses alunos com os quais eu tive menos contato pessoal e de tentar fazer esse equilíbrio de pratos, né, como eu falei, de tentar fazer essa missão nobre, né, essa missão nobre de ser professor, né, que apesar de missão nobre não deixa também de ser uma profissão como outra qualquer e que precisa também lutar pelos seus direitos, como a gente fez, por exemplo, do qual eu fiz parte na greve do ano passado. Então é uma profissão que tem muito que outras todas têm e que tem algo de diferente, que é algo de profundamente humano. Eu concluiria dessa forma. Espero não ter ficado muito longo, foram 7 minutos, e espero ter ajudado de alguma forma.